Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias. Buda, Dharma e Sangha. O ser que desperta, que acorda, a lei verdadeira e a comunidade de praticantes, que formam, na verdade, uma unidade, mas que um não existe sem o outro e pode ser dividido em 3, Buda, Dharma e Sangha. Hoje estou muito contente, cheguei aqui, tive a surpresa de encontrar o Otávio Leal me esperando. Boa noite, Otávio. Boa noite, monja, gratidão. Eu já estava aqui na rádio há um bom tempo, já com a senhora, de certa forma, porque eu estava aqui com o livro Aprenda a Viver o Agora, que é um livro que a Monja Coen está acabando de lançar, né? Isso mesmo. Está soltando aqui, aí aparece no Facebook, se mostrar assim o livro? É que aqui a imagem é um pouco atrasada. Ah, entendi. Tem um delay. Atrasada e pequena. Sim. Aparece, Aprenda. Está. Sim, aparece. É da Editora Planeta. Dá para visualizar. E é um livro que a ideia do editor, que é o André Fonseca, diz assim: monja, alguma coisa que as pessoas em poucos minutos possam ficar zen, possam voltar para o agora. Então a gente selecionou algumas sugestões para que em poucos instantes, não precisa se levar 1 hora, não precisa ficar 10 anos praticando, mas você pode, na sua vida diária, encontrar momentos em que você aprecia estar presente no agora. Certo. E eu li um capítulo aqui, monja, que eu fiquei fascinado. Li várias vezes, fiz anotações, que é um capítulo que propõe para todos nós que não é só a meditação, que também é necessário, porque hoje ensina-se muita meditação pelo mundo, mas a monja enfatiza a necessidade ou observação que a meditação vem da Índia, e na Índia, para se meditar, precisa-se não ter violência, ser verdadeiro, não roubar e outros itens, além da postura, e que por vezes só a atenção plena, né, monja, ainda ela vai te levar, porque é chamado no budismo de samadhi. Então não é só a meditação, é isso, monja? É verdade, porque muitas pessoas podem apenas trabalhar com a mindfulness, que é a palavra que se usa mais hoje em dia, uma palavra em inglês, que seria essa plena atenção. Mas a plena atenção, se não tiver valores éticos, ela pode ser a plena atenção de um atirador. Ela pode ser a plena atenção de uma pessoa que vai cometer alguma coisa que não seja muito correta. Então, para que ela seja ligada e que esteja dentro do budismo, ela começa com uma vida ética, com preceitos. A vida toda não é ética. É interessante, o professor Clóvis lançou um livro recentemente com outro autor em que ele fala sobre isso. Você não pode falar homem ético, porque então na hora que ele deixasse de ser ético, deixaria de ser homem, e não deixa de ser homem quando deixa de ser ético. Então é interessante, nós temos ações éticas, pensamentos éticos, atitudes éticas, mas não significa que a nossa vida toda seja completamente ética. A gente tem falhas, tem erros, só temos insuficiências, e a diferença é que a gente pode se recuperar. Então, quando a gente propõe às pessoas que primeiro tenham uma vida ética, quer dizer, que façam um compromisso de não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. E a partir daí, assim, a sua concentração, a sua meditação, ela vai levar a algum lugar muito específico, muito bonito. Senão, a pessoa pode ir devagar em universos que não são realmente os universos da espiritualidade, né? É verdade. E eu estava lendo aqui que a senhora também falou da importância de nós observarmos, por exemplo, que existe algo... na verdade, deixa eu até puxar o outro capítulo aqui. Limpar a mente ou não fazer nada. Porque é muito comum a todos que nos veem a ideia assim, eu não consigo meditar, porque eu não consigo limpar a mente, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo só ver luz. A senhora que tem tantas horas de meditação, quando a senhora medita, a senhora só vê luz? Ou às vezes também passa... Para ter luz é preciso que haja sombra. Não existe sem o outro, né? Mas... realmente é uma questão que as pessoas falam para mim, monja, eu não posso meditar, que a minha mente é muito agitada. Falei, que bom, por ser agitada, é que você pode observá-la, quer dizer, você já observou que ela está em estado de agitação. Você já está meditando?
Então, meditar não é só quando a mente para. É interessante, esses dias no WhatsApp eles têm mandado uma coisinha bem bonitinha, que o pessoal diz assim: eu queria estar sempre num estado de equilíbrio, onde sempre tudo igual. Aí eles mostram um eletrocardiograma dizendo a vida é batimento cardíaco. Batimento cardíaco tem mais rápido, mais devagar, tem para cima e para baixo. Quando fica tudo uma linhazinha reta, quer dizer que morreu. É verdade. Então não queira isso. Queira essas agitações da vida, excitações, tristezas, tudo isso faz parte. Quando você senta em silêncio e observa a sua mente, você vê a quantidade, a infinidade de possibilidades que surgem de pensamentos, emoções, memórias. E existem também espaços entre elas. Então não prefira o espaço ao movimento, mas observe que a sua mente, como diz Sua Santidade o Dalai Lama, é incessante e luminosa. A Zenchu? Zenchu da palestra essa quinta-feira? Da quinta-feira essa palestra, sim. Lá no templo, 20 horas, palestra da monja Zenchu. Sejam todos bem-vindos lá no templo. Eu estou vindo de uma feira do livro que foi em Ribeirão Preto, um teatro belíssimo chamado Pedro II, está tendo eventos agora essa semana toda. Fui muito bem recebida, o povo todo aplaudiu muito, ficou muito contente. Tinha um senhor com uma voz maravilhosa, que eu não sei há quantos anos, a feira tem 19 anos, acho que há 19 anos ele anuncia a feira, o senhor Coelho, uma beleza de uma voz. E foi muito agradável. Eu peço desculpas às pessoas que participaram, que ao final eu não pude dar muitos autógrafos, não foi por decisão minha. Como vocês sabem, eu gosto de autografar, fico 2, 3 horas autografando. Eu estou sempre disponível para as pessoas, para fotografar, autografar, ficar pertinho de mim, dizer uma palavrinha, mas me disseram que a fila era tão grande que eu só podia assinar o nome. Eu assinei o nome de umas 30 pessoas, depois acabou. E eu não entendi bem por quê. Eu falei até no dia seguinte, essa manhã, com a coordenadoria, e elas disseram, não foi ordem nossa. Mas houve um desentendimento, eles disseram, a monja não vai autografar mais, e foi todo mundo embora, os livreiros e o público. Então eu peço desculpas, que não foi instrução minha, não foi instrução também dos organizadores, assim me disseram, mas houve um mal-entendido ali. Eu quero que saibam que eu estou sempre disponível. Quando eu faço palestra, eu fico depois autografando por 2, 3 horas, o tanto que for. Podem trazer 2, 3 livros, autografo todos. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer por pessoas que se interessam pelos ensinamentos, né? A senhora é muito gentil, mas a senhora deu o ensinamento, né? Eu sou sempre grato pelo ensinamento. Tanto que estou com o livro que a monja lançou agora, esse Aprenda a Viver o Agora, e não tem a assinatura da monja, porque para mim o que vale é o ensinamento, e cheio de anotações, como a senhora vê. Aí eu vou me aquietar aqui, porque senão os ouvintes ficam bravos comigo, que eu fico fazendo perguntas e eles querem falar com a senhora. Às vezes são as perguntas deles que você faz. Ai, que bom. É verdade. Diga, gratidão, monja. Silvânia está conosco lá em Formiga, Minas Gerais. A Mariana gostaria de saber, Hiroshi, uma dica sua para conciliar trabalho, aprendizado espiritual, família e preparação para concurso público. Pois é, concurso público agora é só estadual, né? Então preste atenção, porque parece que os federais foram suspensos temporariamente. Então, tudo isso é a sua vida. E a sua vida material e a sua vida espiritual não estão separadas. Quando você percebe que tudo que nós praticamos, como chamado espiritualidade, tudo aquilo que a gente faz como práticas meditativas, como autoconhecimento, é para você funcionar melhor no mundo. Então, para você poder estudar, você precisa ter concentração. Para ter concentração, você treina. Como é que você treina? Durante a meditação. Você aprende a concentrar-se. Em pouco tempo, você pode estudar mais do que ficar muito tempo desconcentrada e sem apreender coisa alguma. Apreender com 2 Es, que significa tornar seu o conhecimento. Não é decorar, mas é compreender e ser capaz de transmitir. Então, para estudar, para conviver em família, é interessante, o Lama Santen, que é um professor do budismo tibetano, ele diz, você sabe que sua prática está boa quando você tem mais harmonia na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, na sua vida, não só com você, com outras pessoas. Então, a prática da espiritualidade, a prática do autoconhecimento é a prática da sua vida. Não está separada e deve estar presente em cada instante. E este livro é sobre isso.
Um dos exemplos que eu dou é quando a pessoa vai ao banheiro, e banheiro público, vai pegar papel para enxugar a mão, e pega 2 folhas de papel, ou 3 até, sai com a mão molhada e o papel seco. Porque não está presente, não está atento, não está enxugando a mão com atenção. O que eu digo é, se você fizer tudo com atenção, com presença pura, você faz mais coisas em menos tempo, com mais precisão. Então, esse é um livro que o Otávio trouxe até aqui agora, que é o último livro que eu lancei, que é exatamente sobre isso. Como é que você vive o agora. E o agora é onde você está. O seu trabalho, a sua casa, a sua família, o trânsito e as práticas meditativas. Eu até fazer uma pergunta bem curta para não atrapalhar. A senhora foi para Ribeirão Preto de carro, dirigindo, não? Não, fui de avião. Ah, de avião, tem aquela ponte aérea, né? Pequenininha, São Paulo, Ribeirão, né? São Paulo, Ribeirão. Eu perguntei porque aqui também no livro, isso tem relação com a hora que nós estamos agora, a senhora fala da prática no trânsito, né? Que sim. Nós não estamos sozinhos. A senhora, muita gente não sabe, a Monja Coen dirige. Sim, e é interessante, em vez de reclamar do trânsito, achar ruim, ficar buzinando, xingando os outros, você aprecia estar numa cidade grande, com muitos carros, e é divertido pensar quem são aqueles. E às vezes você pode olhar para o lado e ver uma linha, uma sombra, uma luz. Um cachorrinho. Uma imagem. Tem tantas coisas. E a sua vida está quando você está no carro. Ela não está quando você chega no lugar. Todo esse trajeto, desde que você entra num carro, num ônibus, no metrô, e que você está indo de um lugar a outro, a sua vida está pulsando. Aprecie. Vamos lá. A Solange manda um abraço carinhoso para a senhora desde Santa Rosa, lá no Rio Grande do Sul. Oba. E a Luísa, que está no sul de Santa Catarina, pergunta se tem algum lugar por lá para praticar o Zen ou o budismo. Eu não conheço muitos lugares no Brasil. Nós, o Zen Budismo ainda é muito pequenininho aqui no Brasil. Tem um grupo em Florianópolis, que eu sei. Eu não sei se teria em outros lugares em Santa Catarina. Hoje nós temos aqui na nossa comunidade um monge que acabou de chegar do Rio Grande do Sul. Ele veio fazer uma palestra hoje à noite, porque da quarta-feira vai ter uma cerimônia bonita que chama Combate do Dharma. E é onde todos os praticantes vão fazer perguntas sobre os ensinamentos para ele. É a primeira graduação de um monge. O monge primeiro é ordenado monge, isso depois de alguns anos de prática como leigo. E aí recebe os votos monásticos, se compromete, faz os votos monásticos. E o passo seguinte é este: a comunidade o questiona sobre os ensinamentos, para ver se ele está pronto ou não, se ele se atrapalha ou não. Isso vai ser na quarta-feira. Sim, é aberto. Não cabe muita gente no templo, mas é aberto. E depois disso, então, o nosso superior geral vem e tudo, e hoje ele vai apresentar o caso. E o nome dele, o nome desse monge do Rio Grande do Sul, é Yakusan. E houve um grande monge, a Montanha da Cura. Ele é um médico, é um professor de medicina. E havia um grande monge no passado que também chamava-se Yakusan. E a história deste monge do passado da China é que ele vai trazer, porque tem o mesmo nome dele, para apresentar quem era este praticante, quem era esse monge, que está na nossa linhagem como um dos professores do nosso passado, do nosso ancestral. Vai ser bem bonito. Não é, eu digo a você, se estiver interessado aí, tem que chegar um pouco cedo, começa às 7h na quarta-feira, e a casa é pequena, o nosso templo é pequenininho, não cabe todo mundo. A Luana disse que conheceu o Vale do Amor, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Se a senhora conhece, é um jardim lindo, com budas e espaços para meditação, que ela se sentiu muito bem lá. Ah, que lindo, não conheço não. Eu conheço um grupo em Petrópolis que faz meditação, muito bonito. Eles fazem práticas de meditação gratuita nos jardins, do que é nos palácios que tem lá em Petrópolis, né? É bem interessante, tem um grupo bem bonito que tem mantido por muitos anos essa prática aberta a todos. A senhora também fazia caminhadas e meditações aqui no Parque da Água Branca, não é? Um Fiz durante grupo, bastante tempo. Um espaço bonito. É lindo, é uma delícia. Os prédios são lindos. Caminhar em plena atenção, caminhar em silêncio em plena atenção. Isso você pode fazer sozinho também.
Você vai num jardim, num parque, e em vez de ficar correndo muito, olhando muito para o lado, caminha um pouco mais devagar. Sente o seu pé no chão, sente a pisada, calcanhar meio do pé ponta, um pouquinho num pé só, depois o outro vem calcanhar meio do pé ponta. Vai sentindo esse movimento, quase como o Tai Chi Chuan, né? Vai sentindo bem devagar o seu mover-se. E ao mesmo tempo se percebe diferentes terrenos, mais duros, mais macios, percebe a luz e a sombra, a diferença da temperatura quando a gente está no sol, quando está na sombra. É maravilhoso, sabe? É apreciar a vida, apreciar o momento da nossa vida. Hiroshi, a Karina tem um bebê de 9 meses que ela lhe apresentou quando ele tinha 1 mês apenas. Eba. E ela gostaria de introduzir meditação para ele. Pode? Bom, se você meditar com o bebê no colo, ele já vai aprender a meditar. Mães que durante a gravidez meditam, assim como quem faz outras coisas, essa criancinha, esse feto em formação vai receber essa influência. A melhor coisa para pais que querem que os filhos meditem é meditar na frente deles. E não faça muito tempo, criança, 1 minuto é uma eternidade para uma criança. Então, que fique um momentinho quietinho do lado, senta aqui com a mamãe. 9 meses, ainda nem senta direito, não dá para dizer fique sentado aqui do meu lado, mas pode ficar no seu colo um pouquinho, não faça nenhum excesso, para que a criança não ache desagradável, tem que ser uma coisa prazerosa. Sentar em meditação tem que ser prazeroso. E a gente tem feito na comunidade o que se chama Brincando de Templo, que é uma atividade para crianças de 5 a 10 anos. Fizemos uma agora esse mês e vamos fazer outra em setembro. Então, fique de olho quando tiver, mas tem que ser mais de 5 anos, porque são muito pequenininhos. Não dá, eles atrapalham um pouco os de 5 anos, sabe? Essa agenda está no site? Vai estar no site, sim. Setembro, a senhora falou? É setembro, só em setembro agora. É um domingo à tarde. A Márcia manda um forte abraço desde Cianorte, lá no Paraná. Muito bem. A Júlia quer saber como ter mais paciência com as pessoas. Ela diz que ela até tem bastante paciência e tal, mas que tem gente que não coopera. E aí ela se irrita, embora ela diga que ela é muito boa de disfarce. Muito bem, Júlia, vamos praticar juntas, porque eu também tenho muita dificuldade com isso. Eu me irrito com facilidade, as pessoas você ensina, elas não prestam atenção, você ensina de novo e elas não estão te ouvindo, e você fala uma coisa e a pessoa tem sempre uma explicação para dar por que eu não fiz isso, sensei, mas, e às vezes vou ficando irritada, minhas alunas, coitadinhas, meus discípulos, eles levam umas lambadas, mas eles gostam, sabe? Às vezes as pessoas gostam, as pessoas precisam que a gente dê limites a elas. Então, se alguma coisa irrita você, não fique fingindo que está tudo bem. É mais adequado que você diga, nossa, essa sua atitude é muito desagradável para mim, ela me incomoda. E às vezes as pessoas não se dão conta disso. Há pessoas que são realmente muito impróprias, que elas não percebem o seu limite, e a gente tem que dar esse limite, mostrar. Mas não fique com raiva delas, não fique brava com elas, isso é que é difícil. A impaciência tem a ver, às vezes, com pessoas que são mais inteligentes, mais hábeis em responder coisas com mais facilidade, outro que é um pouco mais lento, mas é da natureza de cada um. Então, você tem que compreender a natureza de cada um, o tempo de cada um, mas também tem que dar limites. E, às vezes, se você dá esse limite com uma certa aspereza, a pessoa pode ficar bravinha. Então, você procure dar os limites sem ficar muito irritada. Mas perceba, antes de tudo perceba, estou irritada, olha que interessante, eu me irrito fácil, ok, respira. E antes de falar, de ter um gesto, respira, porque já vai diminuir um pouquinho a maneira de você responder essa provocação do mundo. E como é, se for falar, passe a língua 3 vezes no céu da boca. Isso, passe bem e pense, o que eu vou falar é benéfico, vai dar resultados, vai ser bom para essa pessoa. Se for, você fale, se não for, é melhor se calar. O que foi? Pode falar, Gabriel. O microfone.
Ah, tá legal. A voz do Nilo. Ah, falar em irritar-se, a Eva diz que a namorada do filho dela tá todo dia na casa dela e ela tá muito irritada com isso. O que ela faz? Diga para ela, não venha aqui todos os dias. Gosto muito de você, mas há uma intimidade na minha casa que eu não gostaria que você estivesse interrompendo. Eu, meu filho, a nossa família tem um certo nível de intimidade que é nossa e nós gostamos de preservar isto. Quando você se casar com ele, eu espero que vocês encontrem a sua própria casa e que não precisem morar conosco. Então, adoro você, mas vamos marcar 3 vezes por semana você vem, mas não todos os dias, nem a qualquer hora. E conversar isso com o filho primeiro. É importante conversar primeiro com o seu filho, porque ele deve estar convidando a menina e muito contente que ela venha em casa. Então, é um acordo familiar que deve ser feito para ninguém vai ofender a menina, mas apenas dizer a ela, não, precisa ficar um pouquinho menos aqui, tá bom? E o menino que vai visitá-la na casa dela, então, pronto. Aí tem um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Eu sou muito solitário, não sei se a senhora sabe, né? Mesmo nos meus casamentos eu moro sozinho. Aham. E hoje, tanto mesmo casado, eu moro sozinho. Cada um num prédio bem pertinho. E isso para mim é um exercício das pessoas entenderem, né? Eu só encontrei uma pessoa na minha vida amorosa que entendeu essa minha necessidade de solidão, mas para todas eu tive que falar, olha, eu amo a solidão assim como eu te amo. É isso aí. Às vezes nós precisamos estar sós. E é muito cansativo ter pessoas o tempo todo conosco, né? Tem que atender, tem que conversar, mesmo que não faça nada. Só um corpo sentado numa cadeira é um obstáculo para a pessoa, quem está acostumada a estar só. E as famílias precisam ser preservadas. Então, fale com ela. Fale com o filho primeiro e depois com ela. Rochi, a Cibele, ela trabalha com cobaias de laboratório. E ela vive um impasse ético pela questão dos sacrifícios das cobaias, mas ela, ao mesmo tempo, acha que está trabalhando pelo bem de todos os seres. Pois é, não é? Esse é o paradoxo. Que bom que não é o meu problema. Essa é difícil, viu? Né? Não, Cibele, é bem difícil sim, porque a gente vê que os bichinhos estão todos vivos e que são seres que estão procurando amor, carinho, afeto, alimento, da mesma forma que todos nós. E sacrificamos alguns deles em prol da ciência para melhorar a vida humana, a qualidade de vida humana, né? Até mesmo para fazer vacinas, estavam mostrando ontem na televisão que são ovos que são usados, né? Que são ovos com fetos, pequenos fetos de frangos, de galinhas, né? Que precisam ser utilizados para você criar as vacinas. E as pessoas se recusando a tomar vacina, né? Então tem uma coisa aí meio grave acontecendo, porque são milhões de ovos, né? Então quem trabalha em laboratório, quem trabalha com esses bichinhos, geralmente fica muito preocupado e triste quando as pessoas não querem tomar as vacinas, tomar os remédios, porque deu tanto trabalho, foram tantas vidas sacrificadas para se conseguir um remédio, uma cura, uma pesquisa, e parece que tudo isso é desperdiçado. Então, sempre pense nisso, você agradeça esses animaizinhos que estão sendo utilizados para melhorar a condição da vida humana. A gente, no Japão, inclusive em matadouros, nos lugares dos pescadores, tem sempre um altarzinho e a gente reza e agradece a essas vidas que estão sendo sacrificadas pelos seres humanos. Então, a única recomendação que eu posso dar a você é que cuide bem desses animaizinhos que você tem que usar para suas experiências, para suas pesquisas, e agradeça a eles com ternura. Os judeus têm a comida kasher, que é assim, né, monja? Que não pode ter sofrimento. Eles matam, mas evitam ao máximo de ter sofrimento. Como se o animal nem soubesse. O kasher. Tem que tirar o sangue. É. E o rabino fica orando o tempo todo. Exatamente. Então é mais ou menos isso. Se temos que fazer, que façamos com oração e respeito. A Sandra diz que adora a solitude, o que não é solidão, né? Sim. E ela diz que necessita encontrar o equilíbrio para não se isolar. O que fazer? É um pouco o que o Otávio Leal disse. Eu tenho a minha esposa, ela mora no apartamento próximo do meu. Eu morei um tempo no Japão, num mosteiro, num templo que estava em construção perto do Monte Fuji. E eu adorava ficar lá. Não tinha ninguém, só tinha os pássaros cantando, tinha cobras assim no jardim, era uma delícia. E aí os meus professores ficavam muito preocupados e disseram, vamos chamá-la para vir trabalhar aqui, tanto em Tóquio como em Nagoya, porque ela não está sendo treinada para ser uma ermitã.
uma eremita. Então é importante isso, que a gente saiba fazer esse equilíbrio, sim. É bom estar a sós e também é bom estar com pessoas. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.